Como é que é o negócio? Cristo superior aos anjos? Vamos ver isso mais a fundo? Bom dia, pessoal, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Mais uma vez nós estamos aqui para dar continuidade ao estudo do livro de Hebreus, né, que a gente já começou. E hoje o tema é bem interessante. Hoje o tema é Cristo superior aos anjos. Você sabia disso? O livro de Hebreus, ele, como eu já disse nos primeiros vídeos, ele é um livro que nos mostra, né, a superioridade de Cristo. E nesse trecho aqui, que nós vamos ler hoje, que nós vamos estudar, é especificamente para mostrar que Jesus Cristo é superior aos anjos. Muitas pessoas falam sobre anjo da guarda, falam sobre o poder dos anjos, né? Algumas pessoas dizem que vai orar para que os anjos acampem ao seu redor, né? E pedir para que os anjos te protejam. Mas deixa eu dizer algo, Jesus Cristo, o Filho de Deus, é muito superior aos anjos. Quero começar lendo aqui para vocês. O nosso estudo é sobre o livro de Hebreus, né? Nós vamos fazer um estudo aqui expositivo, vamos expor aqui o capítulo 1 de Hebreus e vamos estudar esse tema. Mas eu quero acrescentar alguns versículos, alguns capítulos aqui fora do livro de Hebreus também para enfatizar o que nós vamos estudar hoje. Em 2 Timóteo 3,16 diz assim, é 1 Timóteo 3,16. A palavra de Deus é perfeita para ensino e para exortação, né? Então o que nós vamos fazer? Nós vamos usar o próprio texto das Escrituras para ensinar e compartilhar o que eu quero passar para vocês aqui nessa segunda aula, né? A aula de número 2 sobre o livro de Hebreus. Primeiro quero que entenda o objetivo exato desta aula, que é mostrar a superioridade de Cristo, não somente aos anjos, mas de exaltar a pessoa de Jesus e o seu nome, como único Salvador e intercessor entre nós e Deus, né? Eu quero enfatizar aqui algo que eu estava conversando com um rapaz essa semana, e é bom enfatizar isso, né? Porque a gente está falando sobre anjos, né? Sobre seres poderosos que podem fazer coisas de acordo com algumas pessoas. Eu quero enfatizar aqui também 1 Timóteo 2,5, que diz, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Ou seja, não há nenhum outro mediador, nenhuma outra pessoa que possa fazer conexão, fazer contato entre eu, vocês e o nosso Senhor, a não ser Jesus Cristo. Jesus Cristo é essa ponte, é o único caminho. Não há anjos, não há intercessores além de Jesus. Eu estou me segurando aqui para não citar algumas pessoas, né, que dizem que tiveram encontro com anjos, pessoas muito conhecidas aí nesse meio, né, pessoas que encontraram com anjos, que receberam outro evangelho, né, mesmo a Bíblia nos ensinando que se nós recebêssemos outro evangelho, mesmo que de anjos, nós deveríamos considerar isso como anátema, né, como maldito. Mas tem pessoas que dizem que receberam anjos, visitas de anjos, dando outro evangelho, outra palavra, fora da palavra de Deus que nós conhecemos. Então o texto de 1 Timóteo é bem claro, que não há nenhum outro mediador entre eu e você, a não ser entre eu, vocês e Deus, né? Que não seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Não dá para falar do assunto dessa lição sem dar uma lida, né? Uma relida nos 3 primeiros versículos do capítulo 1 de Hebreus, que nós já lemos nas últimas aulas. Então abra comigo, por favor, a sua Bíblia e vamos ler lá os primeiros 4 versículos. Hebreus 1, do versículo 1 até o versículo 4. Há muito tempo, Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados, por meio dos profetas. Mas nestes últimos dias falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, por meio de quem fez o universo,
O Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser. Todas as coisas por meio da sua palavra poderosa, sustentando todas as coisas por meio da sua palavra poderosa. Depois de ter realizado a purificação dos pecados, ele se assentou à direita da majestade nas alturas, tornando-se tão superior aos anjos quanto o nome que herdou, que é superior ao deles. Amém? Então vamos entrar aqui no nosso estudo sobre Hebreus. Vou deixar aqui aberto aqui, que nós vamos usar bastante a nossa Bíblia hoje. Se vocês quiserem, vocês podem deixar a sua aberta também, nós vamos ler bastante, ok? Então vamos lá. No primeiro capítulo aí, no verso 1 ao verso 2, diz que Jesus é a palavra de Deus. Deus nos fala através do seu Filho. Na velha aliança, Deus falou de várias maneiras, como o texto nos diz, de várias maneiras e principalmente pelos profetas, certo? Você que já estuda a palavra há algum tempo sabe que Deus usou muito os profetas para falar conosco. Mas, na nova aliança, Deus usou o Filho, né? Deus usou Jesus para falar conosco, para trazer os seus ensinamentos, a sua palavra, para que nós possamos conhecer a Deus, não é verdade? Então, os primeiros 2 versículos nos mostram que Jesus não foi simplesmente pelos anjos ou os profetas que já ficaram para trás, mas hoje ele nos fala através do seu Filho, Jesus Cristo. Através de Jesus nós podemos conhecer a Deus. Hebreus 1,4. Ele é o resplendor da sua glória e a expressão exata do seu ser. E eu quero acrescentar também aqui João 14, do verso 8 ao verso 10, que é uma conversa entre Filipe e o Senhor Jesus, que Filipe diz para ele assim: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso basta. E Jesus responde para ele: estou há tanto tempo convosco e não tendes me conhecido, Filipe? Quem vê a mim, vê o Pai. Como você pode me dizer, mostra-nos o Pai? Verso 10. Não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que vos digo, não as digo de mim mesmo, mas do Pai que está em mim e que faz as obras. Olha o que Jesus está dizendo a Filipe, que a palavra que ele prega, que Jesus ensina, aquilo que Jesus fala é o próprio Deus que está falando através dele. E é o que nós temos hoje como palavra de Deus, aquela que a gente crê que foi inspirada por Deus, ensinada por Jesus, compartilhada pelos apóstolos e compartilhada até hoje pela sua igreja. É a palavra santa do nosso Senhor, né? E eu quero fazer uma pergunta para você. Você crê, você que está assistindo esse vídeo, você crê que a palavra de Deus, a Bíblia, ela é santa e perfeita e não há erros? De Gênesis a Apocalipse, a palavra de Deus é especificamente a palavra do nosso Senhor? Você crê que ela é a verdade? Se você crê que a palavra de Deus é verdade, você precisa estudar ela e ver o que Deus tem falado com você. Porque é através dela, através do que Jesus ensinou e o que está na Bíblia, que nós aprendemos a vontade de Deus, aquilo que Deus quer, aprendemos quem Deus é, né, o seu caráter. Não há outro meio. Qualquer coisa fora da Bíblia, fora da palavra de Deus, é anátema. Jesus é a ação de Deus, superior também por causa do seu nome. Hebreus 1,4. Tornando-se tão superior aos anjos quanto o nome que herdou, que é superior ao deles. Jesus herdou o nome que está acima de todo o nome, e nós vamos ver isso agora. Em que Jesus Cristo é superior aos anjos? Por que Jesus Cristo é superior? Vamos nos aprofundar, não simplesmente falar, né? Mas vamos estudar sobre isso através do texto para que a gente possa entender o que Deus quis nos mostrar, o que o autor do livro de Hebreus quis nos ensinar através da palavra de Deus. O texto nos mostra que o nome de Jesus é superior. O nome anjo, do hebraico malak, do grego ângelos, tem um significado simples: mensageiro. Anjo significa mensageiro de Deus. Então os anjos são mensageiros.
Tanto no Velho quanto no Novo Testamento, nós vemos muitas passagens em que os anjos foram usados, né, por Deus, como servos de Deus, para levar suas mensagens, para fazer as coisas que Deus queria que fossem feitas e ditas através dos anjos também. E esse é o papel deles, de mensageiros. Mas o nome de Cristo é um nome muito superior a isso. Jesus não é simplesmente um mensageiro. Olha o que diz aqui em Filipenses 2:9. Para que o vídeo não fique muito longo, eu já separei os versículos aqui, fora do Hebreus que está aqui marcado na Bíblia, né? Nós vamos estar lendo na Bíblia, mas os versículos à parte eu já coloquei aqui no esboço para que a gente não perca muito tempo, né? Para que o vídeo não fique muito grande e fique difícil às vezes de você acompanhar, ok? Filipenses 2, do 9 a 11 diz assim: Por isso também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que está sobre todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho, estou repetindo, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Ou seja, o nome de Jesus está acima de todo nome. Qual que é o nome de Jesus? O Cristo, o ungido de Deus, aquele que vem para salvar e redimir o seu povo, e lavar o seu povo dos seus pecados, né? Aquele que nos traz a salvação. Jesus também é superior em sua natureza. No verso 5 de Hebreus, pois a qual dos anjos disse: Tu és meu filho, hoje te gerei. O autor aqui liga o verso 4 ao 5 para mostrar a superioridade de Cristo. O autor usa como auxílio as citações das Escrituras para indicar que Cristo é superior aos anjos. Ele usa lá em Salmos capítulo 2, verso 7, que é uma profecia messiânica que diz assim: Tu és meu filho, hoje te gerei. Ele usa as próprias Escrituras, aquele que ele conhecia da palavra de Deus, para enfatizar o ensinamento que ele quer nos passar, que é que Jesus é superior aos anjos. E eu te pergunto, em que momento Jesus disse, ou Deus disse para anjos o que ele disse para Jesus? O que ele mencionou sobre Jesus? Que Jesus é teu filho, né? Que Jesus é meu filho e hoje te gerei. Cristo também é o primogênito. Hebreus capítulo 1, verso 6, né? Nos mostra que Jesus ele recebeu o título de filho, né? Um título que foi dado somente a ele. Vamos abrir lá em Hebreus, verso 6, que diz assim: E ainda quando Deus introduziu o primogênito no mundo, diz: Todos os anjos de Deus o adorem. Né? Olha que texto claro. Eu quero abrir um parênteses aqui, antes da gente continuar, aproveitando esse texto tão claro para ensinar algo para vocês. Nunca troquem um texto claro da Bíblia, um texto extremamente claro, específico, que você lê e você sabe exatamente do que está sendo falado, por algum texto, às vezes, um pouco mais difícil, de uma interpretação mais difícil, que às vezes parece que está falando do que você está estudando ali e às vezes não está. Às vezes é necessário uma aplicação de uma metodologia mais profunda, né, uma hermenêutica, para você entender o outro texto. Então, se um texto é claro, extremamente claro, como esse texto que nós acabamos de ler, Jesus Cristo é o primogênito e os anjos o adorem. Claríssimo. Não precisa você pegar outro texto para tentar explicar esse texto. Ele é extremamente claro. E mais uma coisa que eu quero enfatizar, que eu tenho conversado com um amigo meu também que é teólogo, e ele diz, a gente estava conversando essa semana e a gente, né, na nossa conversa a gente concluiu: não existe 2 a 3 interpretações diferentes, ou vamos dizer assim, 3 interpretações certas para o mesmo texto. Cada texto tem uma interpretação. O autor quis dizer uma coisa com aquele texto. E nós precisamos estudar e ler as Escrituras com atenção para entender o que o autor quis dizer. Não pegar 3, 4 interpretações diferentes e falar assim, ele pode dizer isso, mas também pode dizer aquilo. Não. Só existe uma interpretação para cada um dos assuntos, cada um dos textos que foram escritos na Bíblia. O autor não quis expressar 4 opiniões diferentes.
Ele quis expressar uma coisa, no caso aqui de Hebreus, que nós estamos estudando, que Jesus é superior aos anjos. Esse é o assunto dessa perícope. Não tem outro assunto. Esse texto não pode ser usado de outra forma. É especificamente para esse tema. Ok? Dando continuidade aqui, como eu acabei de dizer, o texto é extremamente claro, né? Que Jesus, ele é o primogênito, recebeu esse título de Deus, né? Como título de filho primogênito, e o próprio Deus diz no verso que os anjos devem o adorar, né? Então, como alguém pode dizer que os anjos podem ser igual ou superior a Cristo, se a própria palavra de Deus diz que os anjos devem adorar a Jesus, não é verdade? Cristo, o Rei ungido. O verso 8, novamente, o autor usufrui das Escrituras para enfatizar que quer nos ensinar. Mais uma vez, o autor está usando os textos, né? Os textos das Escrituras para enfatizar aquilo que ele quer usar. Está usando a própria palavra. Uma frase bem conhecida no nosso meio, no meio cristão, é que a Bíblia explica a Bíblia, né? Então ele está usando a própria Bíblia, as próprias Escrituras que ele tinha naquela época, né? Os textos que ele tinha para poder explicar aquilo que ele queria ensinar, né? Que ele queria passar no livro de Hebreus. E ele cita Salmos 45, versos 6 e 7. O trono de Deus, ó Deus, o eterno e perpétuo, o cetro do teu reino é um cetro de equidade. Tu amas a justiça e odeias a impiedade. Por isso, Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, mais do que os teus companheiros. Aqui, mais uma vez, Deus falando, né, de Jesus, mencionando aqui do seu reino e sua justiça. E aqui ele cita duas palavras muito interessantes, né? Colocando Jesus como rei, e ele coloca que há um óleo de alegria. Isso nos mostra a administração perfeita e constante do governo de Cristo, que é justo, né? E eterno. E uma coisa que ele fala também sobre os teus companheiros. A palavra companheiros aqui, ela não está se referindo aos anjos. Mas alguém pode ler esse trecho e pensar que Deus está colocando Jesus e os anjos no mesmo nível como companheiros, mas não. Aqui está falando sobre os que hão de herdar, né, a salvação, né, os salvos, os santos, como a Bíblia menciona, os companheiros. Jesus também é superior em sua obra. Em Hebreus 1:10, o autor cita Salmo 102, 25 ao 27, para falar da eternidade do Filho, por quem tudo foi criado e tudo se fez. Eles permanecerão, mas tu perecerás. Eles perecerão, mas tu permanecerás, falando de Jesus. Envelhecerão como vestimentas, como roupas os trocarás e serão jogados fora. Mas tu permanecerás o mesmo, e os teus dias jamais terão fins. Ou seja, Jesus, ele é eterno, né? Jamais perecerá. E a obra de Deus é eterna. Superior em sua posição. Eu quero ligar o verso 12, né, do livro de Hebreus, com a profecia do profeta Isaías, que está lá no capítulo 51, verso 6, que diz assim: ergam os olhos para os céus e olhem para baixo, para a terra. Os céus desaparecerão como fumaça. A terra se gastará como uma roupa, e os seus habitantes morrerão como moscas. Mas a minha salvação durará para sempre. A minha retidão jamais falhará. Eu e você e os anjos podemos mudar. Nós não somos imutáveis, nós estamos propensos a errar, a falhar e a mudar. Jesus não, ele é perfeito e eterno e nunca mudará. Um exemplo que eu separei para dar aqui para vocês, falando ainda de anjos, né, é o próprio Lúcifer. Lúcifer, ele era um anjo, né? Na verdade, um anjo, de certa forma, ele de alta categoria, vamos dizer assim, superior, né? E a Bíblia, as Escrituras nos falam que, em um determinado momento, Lúcifer se corrompeu e mudou ali a sua mentalidade, né? Deixou ali que a sua mente fosse mudada. Não só ele, 1/3 dos anjos do céu. Como pode colocar os anjos que podem ser mudados, que podem ser corrompidos,
no mesmo nível que Jesus, que não pode ser corrompido, que nunca mudará, que é eterno e será eterno para sempre. Então, aqui nos mostra, né, que Jesus, na sua posição, ele é superior aos anjos, porque ele não muda. Nós podemos mudar, os anjos podem mudar, mas Jesus não muda. O verso 14 não trata da diferença da superioridade de Jesus, mas somente do serviço dos anjos. Por isso deixei para o final, né? Eu falei que todas as diferenças que o texto mostra em relação a Jesus e os anjos, né? Colocando Jesus em um patamar totalmente acima, totalmente superior aos anjos. Mas então, qual que é o papel dos anjos? Para ficar claro, né? Qual que é o papel, qual que é o serviço dos anjos? Como eu falei no início, os anjos são mensageiros. A função dos anjos, arcanjos, querubins, serafins, é estar a serviço de Deus e a favor dos que hão de herdar a salvação. Serviço de Deus e a nosso favor, através da ordem de Deus, né? Eu separei aqui alguns exemplos para vocês. Por exemplo, foram 2 anjos que destruíram Sodoma e Gomorra, que levaram a mensagem e a ira de Deus naquele lugar ali, né? Gênesis 19, 13. Os anjos a serviço ali como mensageiros e cumpridores da vontade de Deus. Foi um anjo que destruiu os primogênitos no Egito, em Êxodo 12, 23. Foi um anjo que anunciou o nascimento de Jesus, em Lucas 1, 28. Foi um anjo que confortou a Cristo no Getsemane, em Lucas 22, 43. Foi um anjo que libertou os apóstolos da prisão, Atos 5, 19. E a lista é grande. Se você for pesquisar a fundo sobre isso, você vai ver que o papel dos anjos é esse: serem mensageiros de Deus e cumpridores daquilo que Deus manda. Mas os anjos, eles não estão no mesmo nível que Jesus. Jesus, ele é o próprio Deus. Ok? E para finalizar, né? Hoje eu decidi fazer o vídeo mais curto, para que não fique muito difícil, né? Para que não fique muito... Às vezes vocês são muito ocupados, muito atarefados, eu sei como é que é a semana, né, de gente que trabalha muito e ainda quer estudar e conhecer mais a palavra de Deus. Então eu quero fazer vídeos mais curtos, com conteúdo bom, para que você possa tirar um tempo para aprender sobre a palavra de Deus, sem que isso atrapalhe, né, o seu dia a dia, a correria que é a nossa vida. Não é verdade? Eu espero que você esteja gostando dos vídeos. Eu peço que você curta, que você compartilhe, que você comente, que você diga aquilo que você achou, né? Se você gostou, se você não gostou, se você tem alguma dúvida. Se você quiser, você pode estar entrando em contato comigo através do canal, através do Instagram, através do TikTok também. Qualquer um desses meios das redes sociais, se você entrar em contato comigo, eu irei te responder. Ok? E para finalizar, em muitos aspectos os anjos podem ser superiores aos homens, mas de maneira nenhuma eles são superiores ao Filho de Deus. Jesus é o profeta por meio do qual Deus falou, o Criador que fez o universo, o herdeiro de todas as coisas, o representante do ser de Deus, o sustentador de todas as coisas, o sacerdote que trouxe a purificação dos pecados e rei que sustenta no seu lugar de honra para sempre. Amém? Espero que tenha ficado claro, né, essa segunda aula. Espero que você esteja gostando do conteúdo. E me siga, se você ainda não me segue, me siga aqui no YouTube, no Instagram, no TikTok, para que você possa receber toda semana, né, esses vídeos que eu tenho feito para poder compartilhar aquilo que eu tenho aprendido na minha igreja, que eu tenho estudado sobre a palavra de Deus, aquilo que eu tenho lido, para que você também seja edificado, assim como eu tenho sido edificado, né, ouvindo pessoas que conhecem mais do que eu sobre a palavra de Deus. Que eu possa passar para você aquilo que Deus quer falar com você. Amém? Fica com Deus e até mais.